são, basicamente, quase todos os locais onde estejam afetos ao público, aos locais de trabalho e mesmo locais de acesso comum do público em geral. Então, onde estejam instalados órgãos de soberania e pessoas coletivas públicas, como por exemplo aquele onde nós nos encontramos hoje, a partir do dia 1 de janeiro, nenhum residente poderia puxar, entre aspas, um cigarro para fumar, poderia calçar uma coisa individual, que não era totalmente aconselhável. Nos locais de trabalho existe só uma exceção, é que poderá haver áreas públicas, áreas ao ar livre. Nas áreas ao ar livre é permitido fumar. Estejamos nós num concerto, estejamos nós numa manifestação, ao ar livre é o único sítio onde não existe proibição de fumar. Nos locais de atendimento direto ao público, ou seja, repartições, finanças, todos nós somos incomodados muitas vezes com o fumo do tabaco e achamos realmente que é inconveniente as pessoas fumarem nesses locais, vai ser totalmente proibido. Nos estabelecimentos onde sejam prestados cuidados de saúde, laboratórios, farmácias e outros locais, lares e outras instituições que acolham pessoas idosas ou com deficiência. Destinados a menores de 8 anos, nomeadamente creches, escolas secundárias, estabelecimentos de ensino, todos vão ser proibidos fumar salvo nos recintos ao ar livre. Deve ser nesta ressalva porque realmente é importante que nós, mesmo dentro dos recintos, desde que estejam ao ar livre, essa proibição já não é válida. Nos centros de formação profissional, museus, salas e recintos de espetáculo, zonas fechadas de instalações desportivas, recintos de feiras, superfícies comerciais, os grandes superfícies como os shoppings, nos estabelecimentos comerciais e aeroportos. Isto são as proibições generalizadas e estabelecimentos atuais. Restauração de bebidas e dança, isto é o que ao princípio da proibição. Existem exceções, já vamos ver para o caso da restauração. Cantinas, refeitórios, bares, áreas de serviço, postos de combustíveis, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, gás, estações metropolitanas, parques de estacionamento e elevadores, cabines telefónicas fechadas. Nas redes de levantamento automático de dinheiro, não se esqueceram de nada das tarefas, quando fizeram para promulgar a história. Pronto. E em qualquer outro lugar, onde por determinação da gerência do estabelecimento ou de outra legislação seja proibido fumar, designadamente onde existe a operação de máquinas ou outro tipo de estabelecimentos onde existem altas tecnologias, onde há abrigo de fogo e de fumar. É ainda proibido fumar nos veículos de acesso aos transportes públicos, táxis, ambulâncias, transportes rodoviários e ferroviários. Quanto aos estabelecimentos, pode ser permitido fumar, pode ser, e eu queria chamar a atenção para o pode ser, porque não, estas situações vão ser depois analisadas também, não só pela ASAI, porque a ASAI tem o poder de fiscalização, mas a priori irão ser controladas por alguma entidade pública que poderá ver se os estabelecimentos estão ou não aptos ao consumo do tabaco dentro desses próprios estabelecimentos. De modo que eu aconselho todos a fazer essa prevenção do que depois terem que ter a ação curricular vinda da ASAI, uma vez que as ações de prevenção poderão não estar bem implementadas. Então, nos estabelecimentos hoteleiros, ver os empreendimentos turísticos e nos estabelecimentos de restauração de bebidas, incluímos salas ou espaços destinados a dança, normalmente discotecas, com área destinada ao público inferior a 100 metros quadrados, o proprietário pode optar por estabelecer a permissão de fumar, que deve ser possível proporcionar a existência de espaços separados para fumadores e não fumadores. Então, nos locais com área destinada ao público inferior a 100 metros quadrados, o proprietário pode optar por estabelecer a permissão de fumar desde que, e depois estes requisitos são cumulativos, ou seja, são exigidos todos os requisitos, estejam devidamente sinalizadas a fixação de dísticos em locais visíveis, sejam separadas fisicamente das restantes instalações ou disponham de dispositivo de ventilação ou qualquer outro deste autónomo que evite que o funcionamento. É aqui que vai residir o maior problema de controle da emissão de fumos às áreas contidas. Daí o sistema de ventilação que o engenheiro Mário Carvalho depois irá falar que vai ser muito importante para poder fazer esse controle de fumos.
seja garantida a ventilação direta para o exterior através de um sistema de extração de ar que proteja dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes não fumadores. Isto, os trabalhadores, é muito importante, porque os trabalhadores que estarão num estabelecimento 8, 10, 12 horas por dia terão que ser protegidos também e não terão que ser obrigados a suportar a emissão de fumos de tabaco muito nocivos para a saúde, principalmente quem está no estabelecimento onde existem fumadores 12 horas por dia. Como deve imaginar, muitas vezes os profissionais vêm dessas situações. Ou seja, pode optar por existir um estabelecimento para fumadores ou para não fumadores. Nos locais com área destinada ao público igual ou superior a 100 metros quadrados, o caso já é diferente. Podem ser criadas áreas para fumadores até um limite máximo de 30% do total respectivo, ou espaço fisicamente separado não superior a 40%. Ou seja, ali nos espaços inferiores a 100 metros quadrados poderão somente serem distinguidas as áreas através de sinalética, através da sanção de fumo. Aqui poderão ser criadas áreas mesmo ou totalmente separadas, através de algumas estruturas que podem ser adaptadas ao modelo do restaurante, ou então também em espaço fisicamente separado não superior a 40%. Tem estas circunstâncias cumulativas muito importantes também de verificarem, que é estarem devidamente sinalizados, separar especificamente as restantes instalações ou disponham de dispositivo de ventilação físico dos fumos espalhados nas escondidas. Seja garantida também a ventilação direta para o exterior através do sistema de extração de ar que proteja dos efeitos do fumo, os trabalhadores e os não fumadores. Não abranjam as áreas destinadas exclusivamente ao pessoal, nem as áreas onde os trabalhadores podem trabalhar devido a esses grandes profissionais que eu já vos falei. Quem define essas áreas? A definição das áreas para os fumadores cabe aos responsáveis do estabelecimento. Deve ser o responsável do estabelecimento que deve definir as áreas para fumadores. Não entanto, é aquelas chamadas de atenção que eu já vos disse, têm que ser consultados os respectivos serviços de segurança e higiene e saúde no trabalho e as comissões de segurança e higiene e saúde, ou na sua falta os representantes dos trabalhadores para a segurança e higiene e saúde no trabalho, ou ainda os sindicatos ou as associações empresariais como aquela que vocês são sócios. Quem deve assinalar a transição ou o condicionamento? Então, devem ter as respectivas entidades mediante a fixação de dígitos. As áreas têm que ser fixadas, muito devidamente fixadas, e têm que ser visíveis a partir dos exterior dos estabelecimentes. Atenção, isto é muito importante. E isto pode originar problemas. A fixação da área de fumadores tem que ser visível a partir do exterior do estabelecimento. Isto porque existe o princípio da liberdade, no sentido de que o que é que o legislador entendeu por ser visível a partir do exterior? Uma vez que uma pessoa está a entrar num restaurante, à partida, terá que ter conhecimento que nesse restaurante é admissível ou não fumar. Porque o que ele diz e o que ele encara para ser visível a partir do restaurante, a interpretação que ele diz é que eu entro num restaurante, se eu vir isto área para fumadores, se calhar já não sai porque sou um cliente, um consumidor que fico com vergonha de estar a dizer, tem aqui uma dona fumadora, eu prefiro não estar neste restaurante. Para evitar isto, o legislador criou esta norma que impõe que os dígitos têm que ser afixados de forma a serem visíveis a partir do exterior e, atenção, conter um montante de coima máxima aplicável aos fumadores. É muito importante esta norma. Nos dígitos tem de haver essa norma, ou seja, com o fumador tem que estar por baixo. Por exemplo, a violação desta norma é aplicável uma coima máxima